Olá pessoal, meu nome é Vanessa Rocha, eu sou mãe do Joaquim, que é autista, e mãe da Giovana. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito dos sinais de alerta para o autismo. Vale lembrar que nem todas as crianças vão ter todas essas características que eu vou elencar aqui, tá? Algumas crianças vão ter algumas e não vão ter outras. E algumas crianças vão ter características que também não estão aqui nesta listagem. Eu peguei assim as mais comuns, as que eu tenho mais contato, tá bom? A primeira característica que eu coloquei aqui é o não atender ao nome. É uma coisa muito comum. Muitas pessoas relatam que os filhos não atendem ao próprio nome e às vezes as pessoas pensam até que a criança é surda, né? Tanto é que um dos primeiros exames que o médico pede é o exame de audição para descartar a surdez, né? Muitas crianças não atendem ao nome. Isso não é uma regra, mas é a maioria. Tá? Outra coisa é não olhar nos olhos, não fazer contato visual. É muito comum crianças com autismo não olharem, não conseguirem fixar o olhar no outro. Quando você olha para eles e eles olham para você, eles desviam o olhar, né? Eles não conseguem fazer esse contato visual, sustentar o contato visual. E muitas crianças não fazem um contato visual sustentável, né? Eles sustentam um pouco o olhar e desviam, tá? Não necessariamente eles não fazem contato visual. Eles podem fazer um contato visual, mas eles não sustentam o contato visual. Outra coisa é não apontar ou usar a pessoa como instrumento, né? Muitas crianças autistas, elas não apontam para o que elas querem, elas simplesmente pegam o braço da pessoa e empurram o braço da pessoa até o objeto ou a mão da pessoa até o objeto que elas querem. Elas não apontam e não pegam, elas não pedem, elas te usam mesmo como instrumento. É muito comum isso acontecer. Uma outra característica é que alguns autistas têm as rotinas muito rígidas e se eles saírem dessa rotina muito rígida, eles se desestruturam mesmo, eles ficam muito abalados, agressivos, ou chorando, ou eles têm uma crise em alguns casos. Então eles são muito propensos a rotinas, né? Eles precisam de rotinas, só que uns têm rotinas rígidas demais que podem deixá-los desestruturados mesmo. A fala é uma característica também que está muito marcante, né? O atraso na fala, ou a ecolalia, que a gente sabe que é uma estereotipia também, uma fala não funcional, porque algumas crianças elas têm o início da fala, mas elas não têm uma fala funcional. Então isso é um sinal de alerta, né? O atraso da fala. Quando a gente observa o atraso na fala, a gente observa junto também a comunicação, né, de um modo geral da criança. E algumas crianças autistas, elas têm uma comunicação não verbal, né, muito prejudicada. Porque às vezes a criança, ela não tem a fala, mas ela tem a comunicação, né? Algumas crianças têm um atraso de fala, mas têm uma comunicação não verbal farta. Então, algumas têm as duas juntas. Isso é um sinal de alerta muito forte, né? Além do atraso da fala, ela tem uma comunicação não verbal com déficit muito grande. E aí é uma outra bandeira. Como eu falei, a ecolalia, né, é uma estereotipia. Junto com a ecolalia, nós temos várias outras estereotipias que são sinais de alerta, que é andar na ponta dos pés, girar objetos, fazer movimentos repetitivos, fazer flapping, fazer rockets, fazer várias estereotipias são sinais de alerta também. O brincar da criança autista é muito peculiar, né? Na maioria das vezes o brincar não é funcional aos nossos olhos. E muitas vezes também a gente pensa que a criança está tendo um ato de brincar, só que ela não tem. Ela tem só um apego por algum brinquedo, né? E ela usa esse brinquedo de forma não funcional. Meu filho adora carrinho, ele está sempre com carrinho. Ok, algumas vezes pode ser o hiperfoco dele, ele gosta muito de carrinho mesmo. Outras vezes é só um objeto de apego. Ter o adulto como um referencial para pedir ajuda. Uma criança dita, né, normal, as crianças neurotípicas, quando elas se veem numa situação mais complicada, automaticamente elas procuram um adulto e pedem ajuda da forma delas, mesmo que aquelas que ainda não falam, mas elas têm o adulto como referência. O autista não, quando ele se sente numa situação de dificuldade, a maioria dos autistas se fecham, se isolam ainda mais, né? Eles não procuram o outro. Imitação. A imitação é uma coisa que é muito prejudicada no autista, né? Você bate palma, ele não repete bater palma. Você faz uma brincadeira com a boca, ele não faz a repetição daquela ação que você fez. Então ele tem isso, ele olha pra você
e ele espera que você continue fazendo, mas ele não te imita, né? Alguns casos a gente tem que trabalhar isso fortemente para poder ensinar rotinas diárias mesmo, né? A imitação, a criança aprende por imitação. Então, se a gente não ensinar ele imitar ali no dia a dia, ele perde coisas importantes mesmo na rotina diária. A criança com autismo, ela tem dificuldade de entender o faz de conta. Ela tem dificuldade de entender aquela brincadeira de vamos brincar de comidinha? Olha, toma esse chazinho, pega o telefone. Ela não entende essa coisa fantasiosa, né? Esse faz de conta. Elas têm um pensamento muito rígido. Muitas crianças preferem brincar isoladas. O isolamento é uma coisa muito comum nas crianças autistas. Às vezes eles estão entre várias crianças, estão no mesmo ambiente, estão no mesmo lugar, mas eles estão isolados. Eles não interagem com os outros, né? Eles ficam quietos no cantinho deles, eles brincam, mas eles não estão juntos mesmo, eles estão isolados. Compartilhar interesse e atenção. É comum a gente compartilhar quando a gente faz alguma coisa, né? É comum a gente procurar a aprovação do outro. Os autistas não, eles não procuram dividir as coisas com as outras pessoas. Eles fazem para eles e a satisfação está ali, naquele ato. Eles não procuram dividir isso com o outro. Isso tem que ser uma coisa ensinada mesmo ali, do dia a dia. Comportamentos sensoriais. Comportamentos sensoriais incomuns. A criança escuta um barulho muito alto, ela tende a tampar o ouvido. Ou então uma etiqueta de roupa que dá uma sensação muito de agonia mesmo nela. Algumas crianças não gostam de abraços, não gostam do contato físico, né? Algumas crianças não gostam de contato físico mesmo. Algumas crianças têm problema de seletividade alimentar. É muito comum as crianças, quando a gente chega num lugar, o adulto chega num lugar, a criança tá na sala, ela vai e olha para a porta, né? Entrou uma pessoa nova no ambiente, a criança vai e olha para aquele lugar. Com os autistas isso não acontece. Normalmente os autistas eles ficam tão presos no que eles estão fazendo, tão concentrados no que eles estão fazendo, que eles não se incomodam com a presença do outro, né? Isso é uma característica muito marcante. A pessoa entra e sai daquele ambiente e o autista nem olha para saber o que está acontecendo. São muitas características, né? Eu elenquei algumas aqui, lembrando mais uma vez que nem todas essas características vão acometer a criança, tá? Algumas crianças têm poucos sinais de alerta, o que fica até mais difícil de diagnosticar, mas lembrando que o diagnóstico do autismo é feito por neuropediatra ou por psiquiatra, tá? Eu tô aqui para dar uma ajuda, para dar uma orientação. Muitas pessoas me perguntam como é que eu descobri o autismo do Joaquim, quais foram os principais sinais de alerta dele, e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Eu vou contar a nossa história, vou contar como a gente descobriu o autismo, como a gente desconfiou do autismo, né? Então esses foram alguns sinais de alerta que eu resolvi elencar e compartilhar aqui com vocês. Tá? Se esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, né? Compartilha, curte, pede para a pessoa se inscrever no nosso canal. Eu vou estar sempre tentando aqui compartilhar coisas importantes, coisas com relevância, tá? E é isso. Muito obrigada e até a próxima.